ouvi uma frase hoje e me ficou aqui ruminando no meu cérebro, que eu vejo muita gente repetindo por aí como se fosse verdade. A frase é assim: tudo que acontece é vontade de Deus. Só que isso não é só um erro, isso é, assim, no meu ponto de vista, um engano muito perigoso. Porque quando a gente acredita que tudo que acontece é vontade de Deus, você entrega a sua consciência, você para de discernir, você para de se posicionar, você para de, sabe, lutar contra o que precisa ser vencido, por exemplo. E aí você começa a chamar de vontade de Deus, aquilo que veio para te destruir muitas vezes. Então eu quero que você me escute com calma e deixe aí nos comentários a sua dúvida para eu ver se é só eu que entendi assim. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que não foram vontade de Deus. Tem outras que são consequências das escolhas que a gente fez, seja nossa, seja de pessoas que estão acima de nós. E tem coisas que são frutos do mundo que é caído, né, no pecado. Mas não é porque aconteceu que Deus quis, entendeu? Que era da vontade dele. Porque se fosse assim, não existiria guerra, não existiria abuso, não existiria justiça, fome, traição, pecado. Não faria sentido orar, não faria sentido resistir, discernir, não faria sentido nenhum obedecer. Porque no fundo já tudo já estaria decidido, né? Por uma vontade cega de um Deus que seria indiferente. Só que o Deus da Bíblia não é assim. Ele não é um manipulador, ele não é passivo, ele não está controlando as pessoas como se fosse fantoche. Ele é um pai e como pai ele quer se relacionar com os filhos, conscientes, maduros, livres, filhos que escolhem com ele, que ouvem, que têm discernimento, que participam. Só que essa frase, ai, tudo é vontade de Deus, seduz muita gente, porque traz um alívio, tira o peso da responsabilidade. Se foi Deus que quis, então eu não errei. Se foi Deus que quis, então eu não preciso me arrepender. Se foi Deus que quis, então eu só aceito e sigo em frente. É muito mais fácil. Só que não é verdade, né? Porque Deus tem vontade, sim. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas nem tudo que acontece é bom, perfeito e agradável. E essa é a parte que é difícil. Só que quando você entende ela, você para de ser escravo. Tem muita coisa que Deus nunca quis, só que aconteceu. Por quê? Porque alguém não o ouviu, porque alguém escolheu diferente, porque o sistema do mundo está corrompido. Porque existe um conflito entre as luzes e as trevas. Só que enquanto a gente não entende isso, a gente continua chamando de processo o que é um laço muito bem criado ali para a gente cair. Aí a gente continua chamando de cruz o que é uma prisão. Aí a gente chama de, é uma lição. Só que não é herança do pecado. E aí fica dizendo que foi Deus o que nunca foi ele, o que nunca foi vontade dele. Porque tem coisas que a gente precisa resistir, tem coisas que a gente precisa acabar, tem coisas que a gente precisa entender que é injustiça, que é pecado, que é engano. E a gente precisa se levantar contra, porque Deus não vai fazer por nós o que ele nos deu autoridade para fazer. Especialista, então o que é verdade? A verdade é Deus permite, mas nem tudo o que ele permite foi o que ele queria. E quando a gente entende, vai parecer loucura, assim, porque a gente consegue perceber que é porque ele nos ama. E por causa disso, ele não nos obriga. Ele mostra, ele nos chama, ele avisa. Ele até usa o que a gente viveu para ensinar algumas coisas. Mas ele nunca quis
ver a gente quebrado. Porque tem diferença entre o que Deus quer e o que Deus permite. Quando a gente entende isso, quando cai a ficha, quando a gente desperta, a gente para de aceitar passivamente. A gente começa a ter discernimento, a gente começa a fazer perguntas, a gente começa a ir mais profundo, a gente começa a se alinhar com o que ele realmente deseja. Principalmente, a gente começa a cortar ali os laços que nunca foi feito com ele. Só que não é sair culpando todo mundo, tá? Não é isso, não é sobre isso que eu tô falando. É abrir os olhos, é despertar, é acordar, é sair da prisão, dessa prisão interna que essa mentira constrói dentro da gente. Porque viver achando que tudo foi vontade de Deus é a receita perfeita pra gente virar refém da nossa dor. E a gente ainda chama isso de espiritualidade, eu tô pagando preço, eu tô no deserto. Tudo o que acontece é com a permissão de Deus, porque ele é o soberano. E existe uma lei chamada Lei da Semeadura, que ele diz que de Deus não se zomba, tudo come plantar, ele também colherá. Mas quando a gente acorda, a gente começa a ter discernimento, que não é porque foi permitido, significa que seja a vontade dele. Porque não é vontade de Deus aquilo que veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia deixa claro que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É só eu que tenho esse discernimento? Será só eu que entendi assim, desse jeito? Se você também entende desse jeito aqui, eu tenho certeza que eu não estou sozinha com esse discernimento aqui. Deixa aí nos comentários.